Muito bem, boa noite, gente. Hoje, então, dia 29 de outubro, acabando o mês de outubro, hein? Olha, acabando o ano daqui a pouco. Estamos aqui hoje no nosso sexto encontro da terceira jornada 2024, diretor formador. E hoje, né, mais uma vez, uma novidade, estamos aí, a minha turminha, com a turma da Zenilda, e participaremos hoje juntos, o encontro todo. E teremos a participação especial da Veridiana, que estivemos juntos, né, Veridiana, lá no Chile, conhecemos um pouquinho da realidade deles, e agora estamos fazendo esse compartilhamento com todos aí. Hoje, a Veridiana que vai, então, estar fazendo esse momento aí com a gente. Mas antes, né, lógico, temos aí assuntos ainda para rolar, né, para conversarmos a respeito ainda do nosso conteúdo do encontro de hoje, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu passo a palavra aí também para a Zenilda, para ela dar uma boa noite dela. Boa noite, pessoal. Boa noite, nossa turma aí, turma 6, aqui com a turma do Paulo. Boa noite vocês também, queridos cursistas, né, guerreiros, lutadores. Depois de uma mostra cultural, como disse a Veridiana ali, um dia cheio da escola, a gente está aqui, outros ainda na escola, em trabalho efetivo e fazendo a sua formação. Então, uma boa noite, sejam bem-vindos. Sou a professora Zenilda, sou diretora formadora e diretora de um colégio em Curitiba, no bairro mais precisamente do Boqueirão, colégio Professora Luísa Ross. Esse ano, a partir desse ano, se tornou CCM. Temos em torno aí de 1.000 alunos, uma escola G, né, e porte G, e aí com suas diversas realidades, né, fundamental, médio e técnico. Então, vamos dividir o nosso encontro hoje com o tema sobre a avaliação docente, e aí trazendo a professora Veridiana Ganhando o Mundo, né, Chile, para falar da realidade lá do Chile, complementando, né, que já tivemos a fala ali da Ellen na nossa turma, né, e agora eu fiquei sabendo também que a gente vai ter também apresentação aí nos núcleos, né, então isso já vai deixando a gente bem inteirado, assim, sobre a realidade e a experiência de vocês lá no Chile, né, que o Paulo também esteve no Chile. Falar mais alguma coisa, Paulo? Passar para a Veridiana se apresentar? Aí a gente começa. Isso. Boa noite a todos. Eu sou Veridiana, diretora Ganhando o Mundo. Estarei aqui com vocês para compartilhar um pouquinho sobre a avaliação lá no Chile. E eu sou de Foz do Iguaçu, colega da Maria Elizabeth, que está aqui, a nossa Beth, né? E eu sou diretora por mais alguns meses só, né, do Colégio Monsenhor Guilherme de Foz do Iguaçu, uma escola integral, há 5 anos já. Muito bem. Zenilda, então eu vou começar compartilhando aqui já o material, tá? E aí você fica à vontade para estar já apresentando, né? Isso mesmo. Então, hoje nós temos o sexto encontro, né, avaliação docente, ferramentas de avaliação. E a gente já teve encontro lá no quarto encontro, que a gente deu início a essa discussão, né, dessa novidade que a gente começa a desenvolver a partir deste ano de 2024. No nosso encontro passado, eu vou pedir para uma cursista nossa fazer um lembrete do que foi o nosso encontro, o nosso quinto encontro. Pode falar, Maria Elizabeth. Tá, no nosso quinto encontro, nós falamos sobre o Se Liga, que é uma ação de intensificação da aprendizagem, é um tema bem moderno, né, bem da hora das nossas escolas. Foi colocado como funciona essa ação, como vai funcionar agora em 2024. Desculpa que a minha voz está meio rouca, deu uma gripadinha essa semana. E todos os alunos participarão dessa ação, todos eles terão que ser classificados em 3 grupos, né? Ou eles serão alunos que farão recuperação, ou eles estarão em reforço, ou eles estarão em aprofundamento. Cada escola deve organizar a sua proposta, né, de acordo com o que melhor convém.
Tivemos que pensar também em 2 palavras, né? Para nós, o que seria o Se Liga. Depois fomos divididos em 2 grupos menores, e cada grupo tinha que propor uma situação-problema, passar para o grupo seguinte, que responderia essa situação-problema nossa. Logo em seguida, voltamos ao grande grupo e foi feita a explanação das sugestões levantadas, né, das respostas colocadas pelos nossos colegas. Eu acho que foi isso, prof. Ótimo, isso mesmo, exatamente, isso que trabalhamos, né? Não dá para relembrar tudo, né? Mas foi basicamente isso aí que você colocou para nós. Então, nós também, né, nós tivemos uma outra atividade lá, pulando o 5º, né, voltando, retrocedendo aí lá no 4º encontro, né, essa tarefinha, a gente acessou o nosso portfólio e respondemos esse questionamento: quais são as características de um bom professor? Então, agora nós vamos abrir aí nosso portfólio, abre uma aba aí, quem não deixou aberto, abre ali a aba do portfólio, por favor, acessem ali, encontrem lá a tarefa lá do... vai pulando ali as páginas, encontrando ali o 4º encontro, e acessem essa tarefa aí. Reflita a partir dos questionamentos quais são as características de um bom professor. Naquele dia a gente teve tempo para pensar um pouquinho, né? Assim, não foi tanto tempo, mas para a gente, né? Alguns até veio à cabeça um bom professor que considera ser o mesmo da sua vida de estudante acadêmica, ou um professor que está aí na realidade atuando em sua escola, né? Então, as características podem referir-se a conhecimentos, habilidades, práticas, atitudes ou, em geral, qualquer traço que, na sua opinião, distinga ou seja típico de bons professores. Por isso, pode ser útil pensar nos bons professores que você conheceu, na sua experiência profissional ou pessoal. Então, a gente tinha trabalhado também com as evidências, né? As evidências nos ajudam a identificar essas características. Então, neste momento, vamos convidar aí 2 colegas, né? Um da nossa turma aqui e o outro do Paulo. Para este momento, não pensei em ninguém, mas acho que poderia ser você, Leonice, comentar para a gente aí o que você respondeu lá no teu portfólio, ou incrementar, assim, com a tua fala, por favor. Eu preciso colocar o documento aqui? Não, só falar mesmo. Eu vou ler aqui. Por que e para que avaliar os docentes, né? Então, eu coloquei assim: avaliar os pontos fortes, né, do docente, ter um olhar mais atento e identificar suas habilidades. Eu fui bem sucinta, né? Não me aprofundei muito. Aí, quais são os principais objetivos para a realização da avaliação docente? Então, eu coloquei como objetivo planejar o futuro das ações, mensurar o desempenho do professor e a capacidade para resolver problemas. E os resultados, quais os resultados esperamos com a realização dessa avaliação docente? Obter resultados da avaliação e dos objetivos favoráveis ao estudante e ao docente também. Então, assim, Será que você respondeu a tarefa do 4º encontro? Gente, me ajude. Isso, mas você está respondendo com base. Quais as características de um bom professor? Bom, eu coloquei lá no 4º encontro, eu coloquei... Tudo isso. Tudo isso. Mas, assim, eu coloquei em tópicos, né? Tá. Porque tinha outras perguntas, né? Então, a primeira pergunta... Deixa eu voltar lá, peraí. A primeira pergunta era: por que avaliar os docentes? Entendi. Você está naquela tarefa mais completa lá. Mas vai nessa pergunta aqui. Somente nessa questão. Quais as características de um bom professor? O que você considera que é o ser um bom professor? Pode falar com as tuas palavras. Estou delirando aqui.
Eu acho assim que um bom professor, primeiro, né? Eu estou professora, né? Eu sou professora, passei no concurso, sou professora, mas a minha área é enfermagem, né? Então, assim, o meu dia a dia é inteiro para ensinar, né? Eu estou aqui na minha profissão, então, assim, eu acho que primeiro, para mim, para a gente ser um bom professor, o primeiro critério é gostar do que você faz, e conhecer os seus alunos e saber do seu limite, até onde você pode ir, o que você pode oferecer e o que você pode trazer de conhecimento desse aluno para você também, porque o nosso dia a dia é inteiro de aprendizado, tanto você ensina quanto você aprende, né? Eu penso assim. Então, a gente lida com muita gente, várias pessoas, adultos, né, Zenildo? Então, assim, é diferente do exemplo de vocês, que às vezes são crianças, menores, adolescentes, né? Então, para nós, assim, para mim, como são adultos, é mais fácil, talvez, não sei, né, da gente fazer essa troca, né, de experiência. Porque os alunos, eles se sentem muito fragilizados e eles dependem muito da gente. Então, se você já está, né, chega de mau humor, já não gosta, está cansado, estressado, você já passou da parte de você ser um bom professor. Você já tem que recuar e se perguntar o que está acontecendo, para voltar novamente a desempenhar uma ação que é exclusivamente sua. Né? Legal, Maria. Lenice, obrigada. A gente tem que saber como fazer e gostar. Não sei se eu respondi a contento. Não, mas... tá maravilha, tá ótimo. Tá ótimo. Paulo, você convida um... Vai lá. Vamos lá, eu vou convidar a Clarice. Clarice, você está aqui na minha frente aqui. Eu vou convidar você a dizer, sem precisar muito, né, sem certo ou errado, quais as características de um bom professor? O que você acha? Paulo do céu, faltei na aula passada, lembra? Ah, é? Mas vamos lá. Qual é a característica para ser um bom professor? Primeiro, ele tem que ser assíduo, né? Porque não adianta ser um bom professor e não estar na escola. Então, em primeiro lugar, ele tem que ser um professor assíduo. E segundo, ele tem que identificar as fragilidades do seu aluno, identificar que esse aluno, quais são os conteúdos que ele não se apropriou e buscar estratégias para que esse aluno consiga compreender o seu conteúdo. Eu acho que isso é uma característica para ser um bom professor. Ótimo. Na minha vida escolar, eu tive um professor que ele era muito inteligente. Assim, extremamente inteligente, só que ele não sabia passar o conteúdo. E todo mundo falava, não, mas ele é um ótimo professor. E eu pensava assim, não, ele não é. Porque para ser um professor, ele tem que saber que nós não conseguimos compreendê-lo. Ele tem que entender que a gente precisa aprender também. Isso. Verdade, ótimo. Muito obrigado, Clarice. Zenilda, vamos passar para frente aqui? Vamos. Então, nós já falamos das características de um bom professor. Agora vamos convidar mais 2 colegas para dizer como você reconhece que aquele professor ele é um bom professor. Vamos ver quem eu vou convidar. Edna? Edna? Caiu? Não. Samuel? Olá, tudo bem? Boa noite. Edna? Opa, desculpa, Samuel. Já deixo você falar. Edna apareceu ali. Por favor, Edna, como você reconhece um bom professor? Um bom professor, ele é reconhecido, bom, pelo menos é a minha opinião, né? Quando ele avalia as suas próprias ações pedagógicas. Vamos supor, ele faz lá o seu planejamento, e aí ele vai dar a sua aula e ele avalia, dentro do que ele colocou como objetivo, quais foram os alcances que ele teve, e estar disposto a replanejar, caso ele não tenha conseguido os objetivos
o sucesso dos objetivos propostos por ele mesmo. Então, eu penso assim, é aquele professor que se autoavalia para depois também avaliar os alunos, né? Que tenha, assim, a consciência que é preciso planejar e ter um objetivo. E esse planejar precisa estar alinhado com esses objetivos que serão avaliados não no final do processo, durante o processo. Bom, minha opinião. Não sei se era isso. Beleza, ótimo. Paulo? Isso. Vamos lá, Dirce. Ô, Dirce, eu quero te ouvir agora, Dirce. Para você... Meu Deus, eu estou aqui fazendo um pouco de... Falar o que você pensa. Não precisa ser, né? Tranquilo, não tem certo, não tem errado, tá? Como você reconhece um bom professor, né? Como é que você pode reconhecer um bom professor? Aquele que eu entro na sala para fazer observação na sala de aula sem ele saber, ele não fica vermelho, não levanta da cadeira, ou se ele está sentado. É aquele que continua dando a aula dele. Brincadeira. Eu tenho brigado muito com isso, né? Na questão da observação de sala de aula, porque eles dão aula show quando a gente avisa, mas quando a gente não avisa é diferente. Mas eu reconheço o professor quando ele ama a profissão dele, né? E que ele seja engajado, e que ele seja parceiro. O professor tem que ter empatia, tem que gostar do que faz, tem que gostar dos seus alunos e da sua disciplina. Ele tem que amar a profissão. E o que ele faz, senão, ele, infelizmente, não será um bom professor. Ótimo. Obrigado, Dirce. Pode passar. Vamos abrir o resto aqui. Pode. Ok. Vai lá, Zenilda. Beleza. Pessoal, então, aqui nós temos alguns critérios, né? Desculpa, alguns instrumentos avaliativos. Opa, desliga o microfone um pouquinho, por favor. Obrigado. Então, nós temos aqui alguns instrumentos, né, que nos levam a pensar e a avaliar o professor também se autoavaliar, né? Então, Samuel, você tinha levantado a mão, participa com a gente aqui, lê para nós esses instrumentos aqui. Opa, está cortando o teu microfone. Está cortando o teu microfone, Samuel. Acho que há algum contato aí no teu fone. Vê se agora. Ainda nada. Agora sim. Melhorou? Foi? Melhorou. Então, vamos lá. Resultados de aprendizagem apresentados pelos estudantes. Avaliação da equipe gestora, escuta ativa dos estudantes, tempo de serviço e experiências, observação de sala de aula, certificados e cursos, autoavaliação. Isso. Então, esses instrumentos nos levam a entender que há várias formas de reconhecer um bom professor. O que geralmente precisamos fazer uso de mais instrumentos para uma boa avaliação, né? Aqui tem apenas alguns exemplos, né? Mas uma avaliação de fato precisa, antes de tudo, né, uma identificação de pontos fortes e pontos de melhoria de um bom professor, né? Ou melhoria de um professor, né? Então, com base nesses instrumentos, né, a gente tem aí um parâmetro para fazer uma avaliação docente, né? A observação de sala de aula a gente já conhece, né? A gente já vem desenvolvendo. A observação de sala de aula foi o primeiro, né, assim, passo, né? A gente já discutiu lá no outro encontro que a avaliação que a gente tem é aquela do QPM lá, né, que é para progressão, né? Mas a partir de 2019, com essa nova gestão, a gente vem desenvolvendo aí a observação de sala de aula, né? E a partir desses os novos instrumentos, a gente vai aos pouquinhos e se inserindo neste contexto de avaliar, né, cabendo a nós gestores, né, esse papel que
ele é fundamental, né? Ele faz parte ali do nosso desempenho, da nossa atividade, da nossa função, né? Eu acho que era uma situação que a gente precisava ter um ponto de atenção em relação, e a observação de sala de aula, aos pouquinhos, ela foi tomando espaço, e eu acho que era o momento mesmo de avançar. Mas, né, como a gente já citou ali também, que seria a pergunta, quais as características de um professor, né, a gente inverteu, começando falando das características, então agora a gente passa, né, a palavra para a nossa diretora formadora Ganhando o Mundo. Opa, pulei os objetivos do encontro aqui. Isso, só os objetivos. Tem mais 2 slides só, tá, Zenilda? Tá bom. Aí já passa para ela. Tem esse mais um. Tá bom. Então, nossos objetivos, né? Como já disse ali, as ferramentas de avaliação docente por meio do compartilhamento de experiências, aprendizados e vivências dos diretores intercambistas, né? Conhecer aí, através da fala da nossa colega Veridiana, né? Compreender a importância da autoavaliação docente, muito forte esse, compreender a autoavaliação docente. Não está falando de quando eu, gestor, vou avaliar o professor, mas o professor também se avaliar, né? E explorar a rubrica de avaliação dos professores de língua portuguesa e matemática, que agora, né, conforme fomos orientados aí em reuniões, né, teremos aí em 2025 a recomposição das aprendizagens do 9º e da 3ª série, por se tratar aí do ano do SAEP. Paulo? Então, temos uma frase aqui do Libânio. A avaliação docente constitui um instrumento fundamental para a melhoria da qualidade de ensino, uma vez que propicia uma reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas e o impacto dessas práticas no processo de aprendizagem dos estudantes. E Pedro Demo, quando eu estava participando ali do repasse, eu imaginei que havia uma do Cipriano Lucchesi, né? Porque a gente conhece muito Cipriano Lucchesi, né? Que fala muito de avaliação, tem maravilhosos livros e pesquisas. A autoavaliação é um dos instrumentos mais importantes para a melhoria da prática docente, porque coloca o professor como protagonista do seu processo de aperfeiçoamento, favorecendo uma atitude reflexiva e crítica sobre seu próprio trabalho. Muito bem. Agora sim, agora nós vamos convidar a Veridiana para que ela possa fazer, então, a apresentação dela de hoje. Vamos ver, está aqui. Vamos lá. Vamos retornar aqui para o slide 1, né? Isso. Vamos lá, Veridiana, você agora com a palavra. Boa noite a todos. Percebi que alguns foram entrando, né, no decorrer do nosso encontro. Então, eu sou Veridiana, uma diretora que teve o prazer, né, de participar, junto com o Paulo, que está aqui, de participar desse incentivo do governo, que é esse projeto, né, de intercâmbio Diretor Ganhando o Mundo. Paulo, eu vou começar a falar um pouquinho, mas se você achar interessante interromper, como você também tem o mesmo conhecimento que eu, né, pode me ajudar, fica super tranquilo, tá? E pode compartilhar o seu conhecimento também, que eu não vou ter nenhum problema quanto a isso, tá joia? Ótimo. Então, eu vou falar sobre de que forma acontece essa avaliação lá no Chile. Sei que é um tema assim que às vezes a gente fica um pouco preocupado. Eu confesso que nesse módulo da avaliação lá no Chile, a primeira noite eu falei, acho que nem dormi, meu Deus, como vai ser, né? Isso vai lá para o Brasil? Quem vai avaliar? Enfim, eu fiquei com uma ansiedade muito grande, mas confesso que foi o melhor módulo que eu tive lá, todos foram bons, mas para mim o da avaliação foi fantástico. E depois eu fui me acalmando, porque aí eu vi que realmente isso não vai acontecer da noite para o dia, e que toda avaliação ela precisa ter coerência, né? Ela precisa ser eficaz, ela precisa ser muito séria, e também refletir um pouquinho, porque a nossa avaliação que está acontecendo com os nossos professores, ela não tem nada de avaliação pedagógica, certo? Vocês concordam comigo? Né?
e que a gente precisa ir mudando aos poucos. Lá são 20 anos, né, que eles estão nesse estudo de avaliação e que nós também precisamos ir mudando aos poucos, não da noite para o dia, nem do próximo ano, não é isso, né? Até a Sérgio deixou bem claro para a gente, mas que a gente possa mudar, que a gente também possa evoluir como eles evoluíram. E a gente sabe que toda vez que a gente é avaliado, a gente busca conhecimento, a gente busca estudo. Por exemplo, agora, eu não vou fazer o credenciamento, mas eu já fiz, né, no passado lá, e eu lembro que na época do credenciamento, embora eu achava que eu não tinha tempo, eu estudei muito para aquele credenciamento, eu estudei muito, adquiri muito conhecimento. Por quê? Porque eu ia ser avaliada, né? Então, eu sei que é um assunto bem crítico, mas eu estou apenas aqui para compartilhar com vocês quais são as ferramentas que eles usam para essa avaliação, né? Quais são as técnicas, como acontece, e depois a gente pode conversar um pouquinho lá no final, eu e o Paulo podemos trocar aí, né, algumas experiências com vocês também. Então, vamos lá, no quarto encontro a gente viu, né, a avaliação docente, por quê e para quê, sempre pensando por que avaliar o professor, pensando no desenvolvimento profissional desse professor, né, para que ele melhore o desenvolvimento profissional dele e automaticamente o ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. O marco do bom ensino. O marco do bom ensino nada mais é que é uma ferramenta de avaliação e, por sinal, muito usada no Chile, muito usada. Eles têm a base para avaliar em cima do marco do bom ensino. E como funciona a avaliação docente lá no Chile, que a gente vai ver um pouquinho aí comigo, né? A gente ficou 2 dias e meio vendo isso e a gente vai passar em 20 minutos para vocês. Mas as coisas vão acontecendo lentamente mesmo, e com o passar do tempo vocês também terão essas formações e a gente vai tendo o mesmo conhecimento. Nesse momento, vamos conhecer, só um pouquinho voltar lá, porque eu acho que só tem instrumentos de avaliação docente utilizadas no Chile. Então, vamos lá. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver os 4 domínios docentes. O que são esses 4 domínios docentes? É o marco do bom ensino, que, na verdade, né, é o que é usado, né, que dá todo o direcionamento para avaliação lá no Chile. Então, a preparação para o ensino, né, como que esse professor é preparado, como é preparado as aulas desse professor, o planejamento para esse ensino dos alunos. Esse professor, ele tem didática tanto para que o aluno que não tem dificuldade de aprender, quanto para o aluno, né, que tenha facilidade, para que todos tenham aprendizagem. A criação de um ambiente propício para a aprendizagem. Como é essa sala de aula do professor? Ela é um ambiente que estimula o aluno, ele tem um bom domínio da turma, o aluno se sente bem nesse ambiente. Ensino para a aprendizagem de todos os estudantes, né? Todos os estudantes têm acesso à aprendizagem, como é feita, né, esse ensino para que eles, né, consigam aprender, e as responsabilidades profissionais, que é o desenvolvimento profissional, que lá falava muito desenvolvimento profissional, né? Porque é muito incentivado no Chile o desenvolvimento do professor, é muito incentivado as formações do professor para que ele adquira conhecimento e, com isso, né, novas didáticas para as suas aulas. Cada domínio tem parâmetro próprio que são considerados para determinar os níveis de desempenho e orientar o processo de avaliação. Perfazem o número de 20 parâmetros avaliativos, né? Então, eles se baseiam pelo marco do bom ensino, né? O marco de la boa enseñanza, mas aí tem lá suas rúbricas, e eles são muito claros e muito objetivos em cima dessas rúbricas de avaliação. Pode passar. Então, vamos lá. 4 instrumentos de avaliação. Então, assim, gente, essa avaliação, ela é muito, como eu falei para vocês, muito coerente. Então, o professor é avaliado por vários, né, de várias formas para chegar nessa avaliação dele. Não é, assim, uma observação em sala de aula, não é uma avaliação da diretora, não. Existe todo, né, um caminho para percorrer para realmente dizer em que nível esse professor está. Então, eles utilizam portfólio, né, que não é nada desconhecido para nós, que é onde eles vão colocando os seus planejamentos, né, as implementações que eles estão fazendo, as filmagens das aulas. Então, eles vão anexando todo ali nesse portfólio que será avaliado.
a entrevista de um avaliador por par, que pode ser uma observação em sala de aula de um colega dele, né? Pode ser um avaliador de fora, mas que seja da mesma área que a dele. A autoavaliação, que eu acho assim que às vezes não está na nossa cultura essa autoavaliação, e a autoavaliação é um projeto que o projeto integrador meu está na autoavaliação, porque eu penso assim, vamos começar pela autoavaliação, do que já chegar eu avaliando o professor, e eu arrumando todo esse projeto integrador, que é muito, né, assim, ficou bem extenso, eu fiquei pensando, meu Deus, como é bem mais fácil eu ser avaliada do que me autoavaliar, né? Então, assim, não é simples eu me avaliar. E informe de referência de terceiros, que são aqueles instrumentos de avaliação da observação em sala de aula, feito pelo diretor, pelo coordenador, pelos pedagogos, que estão também no dia a dia com o professor. Agora, pode passar. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais de cada um, né? Então, esses são as quatro ferramentas que eles utilizam, tá, para avaliar o professor, né? Junto com o marco da boa ensinança. Vamos lá, do bom ensino. Ficou bem pequeno aqui para eu ler, mas eu vou tentar com vocês, tá? Então, no portfólio tem que conter o que vai estar no portfólio, né, para avaliação do professor. Documentação de práticas, inclui planejamento de aulas, recursos e materiais utilizados, filmagem de uma aula, avaliação dos alunos e feedbacks recebidos. Então, tudo isso tem que estar dentro do portfólio. Os resultados de aprendizagem, claro, um dos itens mais importantes, porque ele precisa comprovar se realmente o aluno teve aprendizagem, se melhorou, né, os índices desse aluno, do conhecimento dele. Então, dados que mostram o progresso dos alunos como resultados de avaliações e feedbacks dos estudantes são fundamentais para demonstrar o impacto do ensino. As reflexões pessoais, dentro do portfólio nós também temos uma reflexão pessoal do professor. Os professores são incentivados a incluir reflexão sobre suas experiências, desafios enfrentados e estratégias adotadas para superá-los. E o quarto, que é o desenvolvimento profissional, que tem um grande incentivo lá, que eles vão registrar, né, todas as formações, todos os cursos realizados, além da participação de atividades de desenvolvimento profissional. Então, tudo isso, né, é um instrumento que compila, o portfólio é um instrumento que compila evidências de práticas docentes em diversas áreas. É uma ferramenta importante que permite ao professor documentar e refletir sobre suas práticas pedagógicas. Então, acredito que o portfólio é uma das ferramentas que tem na avaliação do Chile, mas ela não é nada desconhecida para nós, né? Pode passar. E a avaliação por pares. A avaliação é realizada por um par ou colega com experiência semelhante ou superior, que tenha recebido formação específica para a função avaliativa. Então, veja bem, ele recebeu uma experiência, uma formação para avaliação. Então, ele vem para avaliar o colega que é da mesma área, né, para que a avaliação seja realmente, né, coerente, para que não tenha erros nessa avaliação. Então, vem esse professor da mesma área que ele, para ter propriedade realmente, né, do que eles estão avaliando. O processo pode incluir observação de sala de aula, revisão de materiais pedagógicos, entrevista, entre outros. Nós que somos da escola integral, eu vejo que isso já acontece através dos coordenadores, quando eles fazem observação em sala de aula. Enquanto era nós que registrávamos todas as avaliações, eu via que as avaliações dos coordenadores eram muito mais coerentes do que as minhas. Não que a minha não fosse coerente, mas eu tinha uma visão como gestora. Ele tinha a visão dentro da área dele, né? E isso é muito importante para que tenha coerência na avaliação. Outra coisa que acontece com os meus coordenadores lá na escola, desde o início do integral, eu sempre cobrei isso deles, foi a revisão do material pedagógico. Então, os coordenadores têm essa função de ficar em cima do material pedagógico
que o professor está usando, o que é que ele está, né, utilizando em sala de aula. Então, essa avaliação por pares, realmente, assim, eu acho muito importante. Porque ela tem o quê? Ela tem uma credibilidade, né? Os professores tendem a considerar mais válido e justo serem avaliados pelos seus próprios pares. Conhecimento de contexto. Quando os pares possuem características semelhantes, pode considerar as particularidades em que o professor avaliado atua. Cultura de colaboração e aprendizagem profissional entre pares. Os pares trazem diferentes experiências, enriquecendo a análise de prática docente, que, por sua vez, alimenta uma cultura de melhoria contínua na escola. Eu vou colocar aqui, saindo um pouquinho da avaliação, eu vou falar o quão é importante a gente estar com essa avaliação de pares e estar com pessoas da nossa área. Uma outra oficina lá na nossa formação, e que eu achei também ótimo, todas foram boas, né, Paulo? Que foi quando eles falaram das comunidades colaborativas. Gente, é fantástico isso deles. Por quê? Eles têm 35% de hora atividade, porém, as horas de atividade deles, que eu pude estar na escola e presenciar isso nas visitas, o que me deixou, assim, encantado, eu não sei vocês, vou falar de diretor para diretor agora. Quantas vezes vocês entraram na sala dos professores e viram professores em redes sociais em suas horas de atividades? Ou, às vezes, dormindo, né? Mas, não, lembrando que nós temos ótimos profissionais e que usam as suas horas de atividades para preparar ótimas aulas. Não vamos, né, generalizar tudo aí. Mas estou falando assim, o que é lá? A hora é concentrada, nas escolas que eu fui, a hora é concentrada por área. Então, veja bem, eles fazem a hora de atividade junto nessas comunidades, né, colaborativas. Então, assim, nesse momento eu estou com dificuldade para que o sexto ano, eles não estão entendendo o verbo no presente do indicativo. Os professores dessa área vão me ajudar com, né, formas diferentes de ensinar. Eles colocam, então, o ponto de atenção no meio e colocam, e todo mundo vai dando, né, todas as ideias, as dicas para que esse ponto de atenção consiga melhorar. E também esse colega vai até a sala do professor e assiste a aula dele e ajuda. Professor, olha só, ele não entendeu na sua explicação assim, mas eu tenho um jeito de explicar assim. E isso garante o quê? Que o meu aluno tenha, né, a aprendizagem, que todos consigam aprender. Então, isso eu achei fantástico lá, né, que faz parte dessa avaliação de pares, eles se ajudam muito. Pode passar, Paulo. Informes de referência de terceiros. Então, essa é a avaliação que a gente faz, né? Baseia-se em padrões, inclui a coleta de evidências através de observação do professor na sala de aula e revendo seus planos por membros da equipe gestora, diretor, pedagogo e coordenador. Legitimidade e influência. A avaliação por superiores escolares parece lógica e facilita o efeito da avaliação nas decisões administrativas e desenvolvimento profissional. Baixo custo e baixa complexidade de aplicação. Instrumento simples que não requer recursos adicionais. E proximidade e contextualização. Os gestores conhecem detalhadamente o contexto em que os professores atuam e podem ter acesso, sustentando o trabalho do professor em diferentes dimensões. Então, é o seguinte, lá, eles têm uma empresa que é toda preparada para fazer essa avaliação? Tem, mas a avaliação por pares, que seja por um professor, colega da mesma área, ela é ouvida. A observação do professor, a avaliação do diretor, dos coordenadores também é válida, porque nós estamos no dia a dia com esse professor. Então, para não pecar nessa avaliação, todos são ouvidos, eles são avaliados de todas as formas, né? Inclusive a nossa também é muito válida, porque nós estamos no dia a dia acompanhando esse professor. Então, a gente consegue também participar, né, dessa avaliação. Pode passar, Paulo. E a autoavaliação. Os professores refletem sobre a sua própria prática e preenchem questionários ou relatórios sobre o seu desempenho.
reflexão. Promove a disposição para a autorreflexão e ajuda a estabelecer a motivação para o desenvolvimento profissional, na medida em que o processo participa ou protagoniza o diagnóstico das necessidades de formação. Baixo custo e alta viabilidade. É o instrumento mais simples e barato de se aplicar. A autoavaliação permite que o professor identifique suas próprias forças e desafios, favorecendo uma postura mais autônoma em seu desenvolvimento. Reflexão crítica. A autoavaliação estimula os docentes a analisarem suas metodologias, ambientes de aprendizagem e o engajamento dos estudantes. A autoavaliação pode ser utilizada como base para conversas de feedback, promovendo um ciclo de melhoria contínua. Então, é como eu falei para vocês, a autoavaliação, ela não é tão simples como a gente acha que é. Não é fácil se autoavaliar, e nós precisamos nos acostumar a nos autoavaliar, certo? Então, assim, nós temos que ter uma reflexão sobre a nossa prática. E esse é o projeto integrador que nós vamos fazer, né? Que eu vou fazer dentro da minha escola, não é no núcleo nem no Paraná inteiro, só dentro da minha escola. E a gente vai começar pela autoavaliação. Primeiro, para o professor não já pensar assim, já estão me avaliando, já estão me cobrando. Não, você vai se autoavaliar. Mas qual que é o intuito dessa autoavaliação? Nossa, por exemplo, minha, eu quero fazer esse ano, primeiro, porque eu saio em dezembro, e segundo, que eu gostaria de levantar dados para deixar para o próximo diretor, dessa autoavaliação, o porquê que o professor não está conseguindo atingir certos, melhorar os seus índices, melhorar a aprendizagem dos estudantes, o que está faltando e o que eu, enquanto gestora, posso fazer para melhorar, porque o próximo ano é um ano muito importante para a educação, todos são, né? Mas o próximo ano é um ano de DEB, e eu queria muito levantar esses dados para poder passar para essa nova direção, para que ela possa focar nesses professores e auxiliar. Então, assim, porque eu vi lá no Chile também que os professores lá, eles são bem auxiliados, né? Eles têm os coordenadores, né? Eles têm os pedagogos, eles têm os diretores. Mas, assim, por exemplo, o professor novo que chega, ele tem quase um mês de acompanhamento dentro da sala de aula. Ele não é... Quantas vezes chegou um professor novo, só fala assim, a sala é tal, não sei o quê, desce lá, dá aula. Não, ele é todo assistido para saber como está as metodologias que ele está usando, quais são os conteúdos, ele é um bom professor. Então, assim, tudo isso porque eu fico pensando assim... eu cobro desse professor, mas e eu, enquanto gestora, o que eu faço para ajudar? Então, essa autoavaliação que eu escolhi fazer, justamente é para levantar alguns dados para que eu consiga ajudar eles, né? A escola consiga ajudar eles no próximo ano, que será muito importante. Pode passar? E aí, eu vou falar um pouquinho com vocês assim, isso aqui, na verdade, eu vou falar coisas que me marcaram em alguns módulos, certo? Não que isso estava aí para a gente falar, mas coisas assim que me marcaram mesmo, não estava nem na apostila, mas coisas que as professoras falaram e que eu gravei assim. Como se conhece os bons professores? Então, foi o que a gente conversou um pouquinho ali no início, né? Como que nós conhecemos os bons professores? Pode passar. Então, olha só, no módulo 2 do curso de Gestão e Liderança Pedagógica, Avaliação do Docente, eu tive algumas reflexões. 3 características de um bom professor: ter conhecimento, ter planejamento e ser um bom mediador. O que eu vi lá no Chile? Que os professores são mediadores do conhecimento. Tá? Os alunos precisam participar muito e criar essa cultura de buscar, de estudar. E como a Clarice falou, eu tenho conhecimento, né? Eu tenho um planejamento, mas eu sou uma boa mediadora? Certo? Então, assim, essas 3 características que a professora falou e que me marcou muito. Avaliação como ponto de reflexão. Toda avaliação ela precisa ser um ponto de reflexão, né? Se não houver contato visual, não há educação. O olhar para o aluno, a empatia, ou o ver, né, o que ele está precisando e necessitando. O trabalho deve ser colaborativo.
enquanto nós não tivermos essa cultura de ser colaborativo um com os outros, a gente precisa melhorar muito essa parte para melhorar a educação. Nós já melhoramos muito, acho que a gente avançou muito na educação do Paraná, né? Mas esse trabalho colaborativo, gente, a gente vê um resultado ótimo, assim, na educação. Exercícios de reflexão, autoavaliação, uma maneira de refletir, observação do outro, sala de aula entre pares, amigo crítico. O que é esse amigo crítico? Aquele amigo que vai lá na sala de aula, ele vai te ajudar, ele vai te observar, mas ele vai ajudar a dar a aula, né? E ele vai ser o crítico e vai dizer, cara, vamos por aqui que você vai conseguir, olha, eu uso assim, mas eu vou usar um pouquinho do seu lado, que eu também gostei. Enfim, esse trabalho colaborativo realmente faz a diferença. Pode passar? E no módulo 3, o desenvolvimento profissional docente. Algumas reflexões. Sempre se preocupe que entendam o que você está dizendo. Foi o que a Clarice falou lá no início e eu me tocou de novo, porque lá na minha formação, se o Paulo vê, isso aqui não está na nenhuma apostila, né, Paulo? Foi coisas que me tocaram das falas dos professores. E a Clarice falou exatamente isso. Eu preciso me preocupar, não basta... Eu tenho que ter conhecimento, claro. Se eu não tiver conhecimento, como que eu vou falar, né? Eu tenho que ter um planejamento, mas eu preciso saber se o que eu estou falando, né, está, né, tendo aprendizagem, eles estão entendendo. Ser líder é uma responsabilidade, tanto do diretor, do professor, nós temos que ter líderes em todos os ambientes escolares, né? Mas, para a gente poder delegar o trabalho, mas a responsabilidade nós não podemos delegar, cada um tem que ter a sua. O professor sabe se é bom ou não, e é verdade, ele sabe se ele é bom ou não. Não é verdade? Talvez, né, nem todo mundo concorde, mas essa parte me fez, assim, questionar. E essa aqui é de uma professora que não foi minha, Rebeca, mas eu tive a oportunidade de conversar com ela no metrô por 5 minutos. E ela me deixou assim, ela me falou uma coisa, Veridiana, nadie se aprende com frio, nadie se aprende com pressão, nadie se aprende com medo e nadie se aprende com hambre. Então, assim, eu falei, meu Deus, é verdade. E quantas vezes, né, a gente também trabalha com pressão, a gente trabalha com medo, e o aluno não vai aprender com medo, nem com frio, nem com fome, né, e nem com pressão. A educação, a aprendizagem, ela tem que acontecer, né, da forma mais leve possível. Pode passar? E eu termino com a frase. Há diferentes ferramentas e instrumentos de avaliação docente. Todas elas têm suas vantagens e desvantagens. O fundamental é avaliar, acompanhar e apoiar o professor, promovendo assim o desenvolvimento contínuo de suas práticas pedagógicas, garantindo a qualidade de ensino e contribuindo diretamente para a melhoria dos resultados da aprendizagem dos estudantes. Então, a avaliação é o quê? Existem várias formas de avaliar, né? De acompanhar, mas a gente precisa acompanhar e apoiar o professor. Em muitas das formações, nos meus módulos lá, eu fiquei perguntando, e eu como gestora, como apoio, né? Como eu posso acompanhar esse professor? Porque no dia a dia, às vezes, é difícil acompanhar, né? E a gente exige dele também, e a gente também peca em outras partes. Mas que a avaliação nada mais é do que a gente focar sempre no melhor ensino-aprendizagem para os nossos estudantes. Muito obrigada. Agora nós podemos conversar um pouquinho. Desculpa aí, Paulo, você pode complementar se eu esqueci alguma coisa, fica super à vontade. Imagina, tem que complementar nada não. Maravilhoso, viu, Veridiana? Parabéns. Um ótimo compartilhamento, você resumiu bastante coisas aí importantes que nós vimos lá, né? Foi muito bacana. Gente, se vocês quiserem fazer uma pergunta, uma ou duas perguntas aí, por favor, tá? Tatiana, já está com a mãozinha levantada, pode perguntar, Tatiana. Prof, vendo você falar sobre a avaliação, eu vejo assim que o formadores e quem está no formadores estágio probatório está indo mais ou menos nesse caminho, claro. Com certeza não chega até lá. Mas você, tendo a sua vivência lá e o que você
conhece de formadores, você acredita que já está indo por esse caminho? Do formadores em ação, por exemplo, formadores, né, diretores, tem formadores de estágio probatório. Você acredita que é uma forma de ter esse processo de avaliação incluso? Professora, então é o seguinte, a gente não teve absolutamente em nenhum momento a SED falou que isso será aplicado do dia para a noite, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Todos nós temos consciência que essa avaliação, eles estão há 20 anos estudando e que ela não pode ser uma avaliação que ela não pode pecar em nenhum momento, certo? Então, assim, pode acalmar o seu coração, que eu também fiquei angustiada. Essa avaliação que está tendo do estágio probatório, ela veio de lá. Lá também tem concurso, lá também tem estágio probatório, e o estágio probatório acontece dessa forma, e eles buscaram lá só, né, melhoraram algumas coisas que lá eles acharam que não estava muito legal, melhoraram aqui, tá? É de lá que veio essa avaliação do estágio probatório, lá acontece dessa mesma forma. E aqui, e lá a gente pôde perceber o quão importante é uma avaliação, e a gente pôde também perceber, e a SED estava junto, que uma avaliação não se faz da noite para o dia. Então, vocês podem ficar bem tranquilo quanto a isso, tá? Que nós estamos, né, com uma avaliação totalmente ultrapassada, isso, professora, eu também tenho que concordar, né? Porque uma avaliação que você vai lá e dá 10 da sua idade, a 10 não sei do que, não é nada pedagógica, também já está ultrapassado. Mas lá a gente pode perceber que a avaliação não se faz de um ano para o outro, nem do dia para a noite, então vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Ela tem que existir coerência nessa avaliação, e isso aí ficou muito claro lá. Ótimo. Obrigado. Dirce? Professora Veridiana, quando você falou ali a respeito que eles fazem por área, a hora atividade, que a gente vem tentando há muito tempo aqui no Paraná, né, que aconteça, que a gente consiga fazer todos das áreas humanas ou todos da área da matemática, da ciência, assim por diante. Como é que eles fazem em relação à rotatividade dos professores? Porque aqui a gente não consegue por conta dos horários, porque o professor ele pega 5 escolas, não tem como fazer o horário. Como é que eles fazem lá? O professor é fixo, que eles conseguem organizar a hora-atividade com todos da mesma área juntos? Então, eles não são tão fixos assim, porque, inclusive, os nossos professores de faculdade, alguns são diretores de escola, alguns são professores de escolas estaduais, como nós temos aqui, só que a maioria das escolas lá, 93%, se não me engano, Paulo, que são integrais? Não, são 55%, não, perdão. 90, por aí, 90 e poucos % é integral. Exatamente. Integral. Então, assim, como é integral, eles também conseguem pegar mais aulas numa escola só. E eles conseguem fazer esse horário funcionar, certo? Então, assim, isso facilita. Mas eles também têm rotatividade de professor, sim. Tá? Eles não conseguem 100% numa escola, não. E eles a gente vem tentando há muito tempo, né? A gente vem tentando há muito tempo. Isso é uma proposta antiga também no Paraná, mas enquanto nós estivermos desse jeito, a gente não consegue, porque não tem como concentrar o professor. E assim, né? Dirce, além do horário, lá ficou muito claro pelas nossas observações, se eu estiver errado, o Paulo pode até me ajudar, nós temos que mudar a cultura do professor. Porque não adianta ter só horário e ele não saber do que é uma comunidade colaborativa, do que é uma hora-atividade realmente dentro do colégio. Eu não sei, estou falando pela minha escola. Gente, eu estou apavorada esse ano, sabe? Dos professores não fazendo nada em suas horas-atividades. Por isso que eu estou falando assim da minha dor, entendeu? Só na tua escola, Veridiana. Fora do horário... Só na tua cidade. Além do horário, que é uma problemática, e que quanto mais nós fixar o professor numa escola só, isso ajuda, a gente precisa mudar a cultura dos professores, né? O pensamento deles quanto à hora-atividade. Outro dia eu cheguei na sala de aula e falei, olha, professores, o dia que o governo chegar e cortar a hora-atividade de vocês não vêm reclamar, porque a hora-atividade é de estudo. E eu estou vendo, assim, professor em redes sociais, com planejamento atrasado, com GA atrasado, com tudo. Falei assim, então, vocês não vão poder reclamar. Aí todo mundo sabe.
Mas é dessa forma. Ô, Veridiana e disso, acho que com isso eu posso contribuir talvez um pouquinho. Numa das escolas que eu visitei também, o diretor também explicou que ele tem também essa dificuldade de ter professores com carga mínima também, né, carga horária. Mas todo professor, quando ele é contratado, ele sabe que ele tem uma carga horária disponível para as reuniões. Os encontros, reuniões, é a hora de atividade dele. E aí existe um cronograma para que ele participe dessas reuniões semanais. Então, o estudante vai embora, mas o professor fica 1, 2, às vezes até 3 aulas nesses encontros e nessas reuniões. Isso é semanal. De segunda até sexta-feira, todas as escolas têm organizações de reuniões, seja por área, seja para discutir uma disciplina, um componente, uma turma, né, direção com todo mundo, eles têm isso, tá? Eles já têm essa organização feita em todas as escolas. Olha, eu sou prova disso. Desde o primeiro ano meu de integral, que a gente tinha exclusividade do integral, acontecia 2 reuniões semanais na escola. A da segunda-feira e a da quinta-feira, que era por área. Gente, o quanto a escola era diferente desse ano, que não é mais exclusividade, que eu não consegui mais fazer a reunião de alinhamento, tá? O quanto caiu a qualidade de ensino da minha escola. Se eu puder fazer um gráfico, os alunos aprenderam bem menos esse ano e eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. E eu até queria fazer esse gráfico antes de sair, sabe, para mostrar o quanto a exclusividade do professor com as nossas reuniões de alinhamento, com as reuniões por coordenação, melhora a qualidade de ensino. A escola fica alinhada, a escola inteira fica alinhada, o professor fica alinhado. Ele entra no integral sabendo que ele é um professor, ele é a escola da escolha. Lembra lá do início do integral? E ele escolheu estar ali, então ele tem que ficar nas reuniões, ele tem que participar. E eu sou prova disso. Isso, eu também participei disso, e realmente era muito melhor. A Silmara vai fazer a pergunta, gente, mas é o seguinte, já são 8h30, e nós temos ainda que dar continuidade ao nosso conteúdo, e depois que a gente terminar o conteúdo, tendo mais um tempinho, se vocês quiserem perguntar mais, nós podemos continuar com as perguntas, tá? Mas a gente precisa dar sequência no conteúdo. Silmara. Acabou que a Veridiana acabou respondendo o que eu ia perguntar, porque assim, eu ia fazer 2 perguntas. Se você não acha que a questão do sistema, nosso sistema não ajuda, né? Sistema que eu digo é isso que você acabou de dizer. Eu também participei desse momento de 40 horas do professor junto e é hoje, né? Então, realmente, a Veridiana acabou explicando tudo o que eu achava. E a questão dos professores também, no sentido, né, que a gente está falando, na minha escola são poucos os da escola, QPM, eu tenho muito PSS. Não que essa classificação mude ou não professores, porque tem professores PSS maravilhosos, mas assim, eu acho que a rotatividade é muito grande, porque, queira ou não, os professores estão morrendo, se aposentando, e está entrando o professor PSS, que mês passado trabalhava numa firma, numa empresa, e está pegando aula. Então, assim, eu tenho problema de domínio de Ai, Silmara, eu teria tanto para compartilhar com vocês, porque eu sou uma professora assim, eu amo a educação, sabe? E eu sou bem encantada. E eu vou falar para você, Silmara, a nossa falha está na graduação do professor já. Analisando o que é a graduação do professor no Chile, a nossa falha já está lá na graduação. Eles fazem 3 anos de pedagogia, aí eles vão para 1 ano na específica, aí o 5º ano eles ficam 3 dias na escola o dia inteiro em estágio por 1 ano, o dia inteiro, e 2 dias direto na faculdade para o professor passar todas as didáticas. Ali a escola já conhece o professor, ou já sabe se o professor é bom para fazer a contratação dele, e chegando na escola, ele tem 1 mês assistido por toda a equipe da escola. Então, você tem noção? Ali já, entendeu? Eu vou falar assim, eu não vou nem falar da nossa educação. Nós estamos pecando lá na formação das faculdades. Começou por lá. Eu teria tanta coisa para compartilhar com vocês, gente. É verdade. Coisa. Mas senão eu vou passar do horário aí do Paulo, né, e da Zenilda.
Clarice, rapidinho, Clarice, vai lá. Bem rapidinho, uma pergunta que não quer calar. Como que é o salário lá? Porque eu já questionei isso, eu pensei assim, aqui na nossa educação, se a nossa educação, a gente não melhorar o nosso salário, só vai vir, desculpa, aqueles que não se enquadrarem em outras funções. Então, quem vai fazer um bom, né, trabalho, que tem capacidade, tem que ser bem remunerado. Eu vou falar o seguinte, quanto ao salário, foi uma pergunta que nós também fizemos para os professores. Alguns respondiam, os outros não. Então, o que nós perguntamos estava perto, eu vou falar a resposta deles. Se o Paulo tiver outra resposta, o Paulo me fala, tá? Primeiro, tá? O professor é avaliado. Então, quando ele vai ser avaliado, ele estuda, ele faz uma boa aula, entendeu? Ele tem o seu desenvolvimento para ter o seu aumento salarial, ok? Ok, tá. Então, com isso, eu tenho um professor mais bem preparado, né? Eu tenho um professor que sabe que tem que dar uma boa aula para ele ter o seu aumento. Existe professor lá no Chile, tá? Que ganha até 20 mil reais, certo? Só que aí eu pergunto para você, mas o que é 20 mil lá no Chile? Não é, Paulo? Custo de vida muito alto. Muito alto. 20 mil você não faz nada lá. Mas é assim, mais ou menos, Clarice, que eu posso responder para você, tá? Porque nós pedimos para todos. Então, eles têm um plano de carreira assim, através das avaliações deles, por isso que é tão sério assim. Então, eles têm aumento através da formação deles, dos cursos que eles fazem, eles são muito incentivados para isso, para que melhore o desempenho deles em sala de aula, tá? E tem professor que ganha até 20 mil lá, sim, tá? E tem professor que está iniciando e que ganha bem menos. Só que 20 mil lá. Paulo, você conversou com alguém? Alguém te deu essa resposta? Porque na minha turma, várias vezes nós pedimos isso para eles. Nós também perguntamos e gira em torno disso, 12 a 20 mil, 2, às vezes, né, dependendo da onde ele está contratado, né, também. Mas falar que com tudo que nós fizemos, gente, nós ganhamos pouco, sim, tá? Assim como tem aquele que ganha muito com 5 mil, não é verdade? Por isso, a avaliação, entendeu? Porque aí eu vou ser um bom profissional, eu vou ter que mostrar índices de desenvolvimento para também ter o meu salário, né? Isso. Vamos lá, gente. Então, vamos dar sequência aqui. O Arnaldo. Ô, Arnaldo! Fala, Arnaldo. Não, só para... Como eu sou da área financeira, eu vim de empresa, então gosto de falar de números, né? O salário mínimo no Chile é em torno de $600. Isso. Né? R$3.000, mais ou menos. E um professor ganha lá, inicial, em torno de 13.600 inicial. Então, assim, proporcional a salário, né? Ele ganha um inicial de 13 dividido por 3, ele ganha 4 salários? 4 salários, mais ou menos. Quase 4, né? Quase 4. Inicial. Isso. Vamos dolarizar, né? Valeu, obrigado, Arnaldo. Porque alguém falou, na água no Chile é muito caro. Falei, claro, eles não têm, mas em compensação, salmão é baratíssimo. Uma coisa compensa a outra, não sei se vale a pena, mas muito bom. Gente, eu preciso parar também, né? Porque já o outro módulo a gente já ultrapassou muito, né? Hoje só 5 minutinhos, tá? Paulo, me perdoa, Zenilda também. Mas, então, muito obrigada pela oportunidade de poder conversar com vocês um pouquinho. E quando precisarem de mim, sou a diretora do Colégio Monsenhor Guilherme, o que vocês precisarem de ajuda também. Oi, né, Beth? A Beth vai, se precisar, ela está mais perto. Falei que ela é ótima, gente. Paulo, eu vou sair, porque eu tenho um compromisso, tá? Ok. Obrigada, Veridiana, obrigada. Obrigado, foi excelente. Prazer conhecer vocês, gente. Que turma maravilhosa. Muito obrigada. Turma maravilhosa. Obrigada. Beijos. Valeu, valeu. Beijo, tchau. Muito bom, gente. Que bom, maravilha. Vamos lá, gente. Então é o seguinte, baseado no que a Veridiana teve falando com a gente, lá então eles mostram que eles têm parâmetros, né? Parâmetros para poder seguir, né, em cada uma daqueles itens que ela até comentou, e são cerca de 20 parâmetros para cada índice e tudo mais, né? E nós temos aqui as rúbricas, né? Então, agora a gente está começando a trabalhar com rúbricas, né? Principalmente agora nesse momento em que nós estaremos fazendo a avaliação desses profissionais que estarão trabalhando conosco o ano que vem na recomposição da aprendizagem. O que é uma rúbrica, né? É um instrumento de comunicação e avaliação.
que busca 2 elementos principais, o conjunto de critérios e a descrição de níveis de desempenho. Tá? Então, a gente vai estar baseado nisso. Geralmente, são utilizados para realizar uma observação. A gente não está fazendo isso nas observações, a gente tem algumas rubricazinhas ali que a gente vai caminhando por elas também para a gente nos pautarmos daquilo que nós estamos observando na sala de aula também, né? E outras formas de avaliação de observações também, né? E o instrumento apresenta de forma detalhada o que será avaliado. E qual a expectativa de aprendizagem relacionada ao critério? Onde que está, né? Nos critérios, onde que a pessoa se encontra. Pode ser o estudante, pode ser o professor, pode ser o diretor, pode ser qualquer um, né? Nós podemos criar diversas formas de rúbricas para poderem ser avaliadas, né? E agora, no Diretor em Ação, vocês já estão com os portfólios abertos aí, né? E a gente vai fazer uma orientação para vocês agora para a atividade, tarefinha que vocês vão fazer no portfólio de vocês. Então, essa é a tarefinha de hoje, tá ok? Então, a gente vai apresentar para vocês aqui a rúbrica que vai ser utilizada para nós avaliarmos os profissionais, né, de português, língua portuguesa e matemática, para trabalhar com a recomposição de aprendizagem para o ano de 2025. Né? Então, é um instrumento que nós vamos ter que ter intimidade com ele para que a gente possa, então, desenvolver o nosso trabalho de seleção, de escolha, de verificação de perfil, verificação de qualificação do professor para que ele possa atuar ali. Agora, a gente não vai estar entrando em muitos detalhes, o que a gente vai é só ter um conhecimento dele, porque isso vai ser trabalhado mais com vocês, com os tutores e tudo mais, para que vocês possam se desenvolver melhor no conhecimento dessas rúbricas e tudo mais, tá? Mas então, ó, analisando, identificar o perfil do professor de língua portuguesa, matemática, né? Na sequência, você vai fazer o seguinte: pensa num professor da sua escola. Escolhe aí um professor mesmo, não é um fictício, não. Pensa em alguém que trabalha na sua escola aí com você. E você vai avaliar esse professor, tá? Você vai pensar e você vai avaliar conforme as rúbricas que nós temos aqui, tá? Considerando, tá, esse professor. Você não precisa escrever, basicamente, lá no portfólio, tá? Colocando o nome da pessoa. Faz aí no cantinho aí do lado aí, tá? Num papel, ou aí, sei lá, num Word, aí, alguma coisa assim, que isso aí você não precisa transcrever lá no portfólio. No portfólio, depois a gente vai nessas 3 questões que estão em seguida. Mas primeiro a gente vai pensar nesse professor e aí a gente vai trabalhar com as rúbricas para ver se a gente consegue, então, né, percebermos se esse professor ele é um professor que está qualificado ou não para esse trabalho que a gente precisa desenvolver, então, de verificação desse profissional. Então, aqui, esse material aqui da rúbrica, aqui, ele traz aqui. Então, aqui, nós temos algumas frentes que estão no LRCO, né, que estão nessa coluna aqui. Tá? Então, a primeira delas é participação e interação dos estudantes, gestão de tempo e formação de comunicação. Então, essa aqui é uma frente do LRCO. O que é a frente do LRCO? Né? O professor, para ele conseguir trabalhar com a turma, ele precisa ter essas habilidades. Participação e interação dos estudantes, desenvolver isso. Desenvolver a gestão de tempo na sua aula, né? Organização do começo, meio e fim. E a comunicação, como ele se comunica com seus estudantes. Aí, na sequência, nós temos o critério dessa frente, certo? E esse critério, o que é? Proatividade na identificação das necessidades pedagógicas dos estudantes. Então, é um profissional que ele percebe, tem essa percepção, ele tem essa condição de analisar e perceber quais as dificuldades que seus estudantes estão demonstrando, né? Dentro da sala de aula, há vários problemas, né? E ele consegue identificar, no geral, o que está acontecendo. E aí, nos níveis que nós encontramos, então, aqui, ó, nessa área aqui, nós temos o professor excelente, nós temos o professor que ele pode estar num nível bom, nós temos o professor que ele pode estar num nível regular. Aqui, deixa eu passar lá o material para vocês poderem ver.
E nós temos o professor que pode estar no nível insuficiente, certo? Então, a descrição de cada um deles também está aqui, relacionada a cada uma dessas características do professor, né? Seria excelente, seria bom, seria regular, seria insuficiente. Quando nós estivermos avaliando o professor que vai trabalhar, então, com a recomposição da aprendizagem, a gente tem que, pelo menos, qualificá-lo como professor bom. Ele tem que estar, pelo menos, nesse nível aqui. Agora, vocês, pensem bem, como é que vocês vão identificar esse professor? Tá? Vocês precisam identificá-lo de alguma forma, né? Então, vocês têm que qualificá-lo dentro dessas rúbricas aqui. Então, assim, pensa aí num professor que você tem na sua escola, né? Como a gente falou aqui agora há pouco, né? Esse professor que você tem na sua escola, pensa nele, quem que é, o professor do 9º ano ou da 3ª série. Considere esse professor utilizando a rúbrica, né? E, por fim, responda essas questões aqui no portfólio, essas 3 questões. Então, as 3 perguntas é que, de fato, você vai registrar. Tá? Essa é a tarefinha de hoje. Tá? Então, você vai lá. Quais as evidências você utilizou como apoio para a análise, né, dos critérios e níveis de desempenho das rúbricas? Quais as evidências? O que você evidenciou? Quando eu fui fazer uma observação de sala de aula, eu percebi que o professor ele consegue, né, perceber bem os seus estudantes, ele consegue envolver os estudantes nas aulas, né, no conteúdo, na atividade. Então, você vai dar uma evidência, né? De que forma as rúbricas podem ser utilizadas para fornecer feedback detalhado e construtivo aos professores, promovendo melhoria? Então, assim, será que a rúbrica vai te ajudar ou não? E por quê que ela pode te ajudar? Porque, de repente, se o professor está ali dentro de um critério desses daqui, que nós falamos agora, né, você percebeu que ele é um professor bom, que identifica as necessidades pedagógicas dos estudantes, realiza diferentes estratégias de acompanhamento nos casos em que a equipe gestora indicar para ele, tudo. Então, você pode dizer que sim, né, você consegue desenvolver um bom feedback, porque você, a partir daí, você constrói uma conversa com o professor, né? E a terceira e última pergunta é: como a rúbrica pode contribuir para a autoavaliação e desenvolvimento dos professores? Essas são 3 perguntas que, lógico, você vai responder com base naquilo que você tem de conhecimento, tá? Coloque lá aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você, né, de alguma forma, você está mentalizando a respeito dessa avaliação com os professores, tá ok? Então, assim, a partir daí, você faça esse registro. Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa? A Ruth, eu tentei aqui ver se eu consigo compartilhar com vocês, para que vocês tenham aí, mas como eu estou com ela só em PDF, deixa eu ver se eu consigo colocá-la ali no... Paulo? Oi. Paulo? Sim, pode falar. Eu estou tentando aqui colocar no chat, mas não estou conseguindo. Mas eu coloquei no WhatsApp, tá, gente? Coloquei no WhatsApp, lá no grupo, na minha turma, e mandei para você aí no WhatsApp. Daí, se você tem também teu grupo... Consegui abrir aqui. Oi? Eu consegui abrir o que você mandou pelo WhatsApp. Então. Eu não tenho o grupo do WhatsApp, mas eu vou colocar para o pessoal lá no próprio Classroom. Vou colocar no mural, tá, gente? Uhum, também é bom. Professor, se a gente abrir lá a atividade, o do encontro, a gente consegue acessar a rúbrica. Consegue, verdade. Eu já sei. Ali nesse slide vocês conseguem. É verdade, isso mesmo. Então, alguém aqui dos grupos está com dificuldade de abrir a rúbrica? Deixa eu ver, a Clarice parece que compartilhou aqui, Clarice. Eu compartilhei a rúbrica que eu tenho aqui, mas eu não sei se dá para vocês abrirem também. Eu tenho ela no WhatsApp. Ela não veio em forma de link. Isso que é a dificuldade de transformar ela em link. Isso. Mas eu vejo no encontro 6, Josane,
Isso. No encontro 6, aí no roteiro, né? Abre o roteiro do encontro 6. Eu coloquei o link lá, vê se consegue abrir esse link. Esse vai. Foi. Para mim, abriu rapidinho. A minha também abriu rapidinho. Pronto. Então, está todo mundo agora com a rubrica. Eu abri ela no WhatsApp, tá? Mas Professor Paulo, você pode passar as perguntas para a gente no chat, fazendo favor? Sim. espera aí. Já passei ali, gente. Professor, Conseguiu? Obrigada, Arnaldo. Opa, valeu, obrigado. Essas perguntas que está aqui, você quer que a gente coloque lá no 6º encontro do portfólio? Isto, no 6º encontro, e coloca a sua resposta em seguida. Tá? Deixa eu ver se eu entendi. Eu vou usar essa rúbrica para mim fazer a avaliação do professor, que aqui está sentado hipoteticamente do meu lado, e estou fazendo a avaliação dele. Certo? Mas aí eu só vou usar a rúbrica para mim pontuar ele. Lá no portfólio eu só vou responder essas perguntas de acordo com o que eu avaliei. É isso? Isso. Só as perguntas. Só as perguntas. Você pensa num professor aí, né, agora, com relação a essa rúbrica. Isso. Pensa nele aí. Aí você responde depois essas perguntinhas, né? Como é que essa rúbrica, de que forma essa rúbrica pode ajudar você nessas informações? E que evidências, né, que pode trazer para você, né, de que forma essas rúbricas podem ser utilizadas como forma de feedback detalhado. É isso aí. Vamos ficar quietinhos, né, Zenildo, para deixar eles responderem, né? Isso, vamos deixar eles pensarem.
Mais 2 minutinhos, gente. Pode ser? Ok, podemos ir retornando. Tudo bem, gente? Muito bem, então vamos lá. Pessoal, a gente gostaria de ouvir, Zenilda, acho que também na sua turminha aí, né? Pelo menos 1 ou 2 de cada grupo. Um minutinho assim, que vocês compartilhassem, como é que vocês responderam, tá? Mais uma vez, lembrando, gente, não tem certo, não tem errado, né? É opinião. Muitas vezes pode ser opinião, muitas vezes pode ser alguma ideia que você ouviu já, pode ser alguma coisa que você já leu em algum lugar, né? Estudou, já tem alguma referência sobre isso, tá? Não tem problema nenhum, não. A gente quer ouvir vocês. E aí, cada um falando, né? Quem sabe o outro já tem uma nova ideia, uma nova perspectiva, pensa de uma outra maneira. Isso pode nos ajudar a crescer também, desenvolver, não é verdade? Eu vou retornar no slide anterior para que as perguntas fiquem na tela aqui, então, tá bom? Então, quem gostaria de começar? Eu não ouvi aqui ainda na minha turma hoje alguns de vocês, né? Posso ir chamando, será? Deixa eu ver. Maria, deixa eu ver se a Maria está por aí. Oi, Maria. Será que você poderia compartilhar para a gente como é que você respondeu as perguntas? Professor, eu ainda não consegui terminar de responder, mas eu posso ler o que eu escrevi no primeiro. Tá ótimo, pode Acho ser. que eu não sei se eu entendi muito bem isso aqui. A primeira lá, quais evidências você utilizou como apoio para a análise dos critérios e níveis de desempenho da rubrica? O professor é um professor que cria vínculo com os alunos, que conhece as dificuldades de aprendizagem dos alunos, o professor que trabalha com metodologias ativas, que domina os conteúdos, é um bom mediador. Ótimo, ok, é isso aí. A gente vai já se acostumando com os termos ali que a gente encontra na rubrica, né? É bem isso mesmo. Obrigado, Maria, muito bom. Deixa eu ver quem que está aqui com a gente de novo hoje. O Eliane, a Eliane está aí? A Eliane está quietinha, a Eliane não ouviu ela falar ainda hoje, eu quero ouvir a Eliane. Oi, professor. Olá. A2 ou A1? Pode ser A2, pode ser que você achar que melhor ficou a sua resposta, pode ser qualquer um. De que forma as rubricas podem ser utilizadas para fornecer feedback detalhado e construtivo aos professores, promovendo melhorias?
Eu acho que o feedback tudo vai depender das frentes que eu vou observar, né, professor? E ali, seguindo essa rubrica aqui, pelo nível que o professor se encontra. Depende, então, qual é a frente e em qual nível o meu professor está. Então, você acha que ali pode te ajudar, né, contribui para você fazer um feedback, melhorar o seu feedback. Exatamente, fazer um feedback formativo, né? Uhum, isso. Promove, né? Eu acho que fica melhor, né? A gente já tem ali exatamente aquilo que a expectativa, né? O que a gente espera, né? Não é verdade? Isso. E daí você pode fazer um paralelo com aquilo que foi observado, né? E também trazer algumas coisas que possam contribuir, quem sabe, para esse professor, né, poder melhorar também e chegar a ter um desempenho como está descrito ali, né? Muito bom, isso mesmo. Obrigado, Eliane. Zenilda, você agora chama o pessoalzinho da tua turma. Sim. Vou chamar, tá por aí a Letícia? Consegue compartilhar com a gente tua fala, Letícia? Eu estou. Para mim, eu acabo utilizando bem essa autoavaliação, porque eu tenho 20 horas de direção auxiliar e 20 horas de sala de aula, né? Então, que evidência que eu utilizei como apoio para análise dos critérios? Bom, a minha evidência é a observação na sala de aula que eu faço com os professores, né? Então, a própria observação e o próprio feedback são as classificar eles nos critérios e nos níveis que eu tenho ali na rúbrica. De que forma que elas podem ser utilizadas como feedback? Eu vejo ela assim como uma régua, né, onde eu posso classificar. Então, assim, se eu vejo que o professor está em determinado nível, eu posso fazer o feedback para ele, né, observando, olha, em que nível você está, mas onde a gente pode chegar, como a gente pode melhorar naquilo, né? Então, a gente consegue classificar ele de uma forma formativa e direcionar o trabalho dele sempre buscando a melhoria, o avanço do nível, porque a intenção é sempre para que todos cheguem ali no bom e no excelente, né? Bons nós temos muitos professores na nossa escola, graças a Deus, mas buscando sempre a excelência. E na última pergunta ali, né, como a rubrica pode contribuir para a autoavaliação? Então, eu me coloquei ali no lugar, né? Então, eu me autoavaliei lendo a parte da rubrica ali, né? Em que lugar eu estou e onde eu quero chegar. Então, eu sempre vou procurar essa mudança de nível. Ela vai servir sempre como um instrumento de autoavaliação. Obrigada. Ótimo, Letícia. Podemos chamar também a Ivete? Consegue, Ivete, falar um pouquinho o que você pensou? Sim. Eu coloquei, pensei dessa forma também, né? Então, essa primeira, quais as evidências, né, você utilizou, eu fiz, assim, uma sequência. Pegando uma frente, né, através da observação de sala de aula, um item só, no momento, elaborar um instrumento para você analisar ali em que nível que o professor está, e também, depois, o professor pode utilizar o mesmo instrumento que você avaliou para ele fazer uma autoavaliação, para verificar se ele está de acordo com como você pensou, né, se ele também está se enquadrando nesse nível, para que os dois possam estar sentando, dar um feedback para que o professor possa crescer e você também, né, como observador, entender e compreender o trabalho do professor. Eu pensei assim, nessa linha. Não sei se é isso. Não, tá Como ótimo. o Paulo disse, não está certo, não está errado, colaborou bastante, contribuiu, exatamente. Gostei muito dessa sua fala, que, né, hoje eu escutei uma professora dizer, quanto mais eu ensino, quando a gente ensina, a gente aprende mais, né? Então, a mesma coisa, com o trabalho de observação, a gente também se coloca no lugar, né? Bacana. Sim, e essa rúbrica, eu acredito assim, que a gente tem que refletir bastante, né? Porque quando você vai fazer essa observação de sala de aula, eu até um dia coloquei para minha tutora que, assim, aquelas coisas que tinha no RCO, era muito assim, você agir no escuro. Aí ela até me fez, assim, colocou, né, das orientações de observação, um outro instrumento que tinha lá. Então, com esse instrumento, eu consegui, assim, ter uma clareza como realmente você observar esse professor.
se tem objetivo, porque cada curso eu acho que você tem que olhar o seu instrumento para saber se ele está dentro ou não daquilo que está solicitando ali ao avaliar o professor, né, da sala de aula, para que você possa dar um feedback para ele. Então, eu achei assim que a rúbrica, ela serve para você saber observar e serve para o professor também a fazer a sua autoavaliação. Isso. Ótimo. Muito bom. Muito boas contribuições. A gente está, né, com a intencionalidade aqui, né, nos encontros, nesse aqui principalmente, de começarmos a pensar e começar a ter uma intimidade com os instrumentos de avaliação, que muito provavelmente nós teremos contato com eles daqui para frente. Mas é certo, que é essa avaliação que teremos que fazer com esses profissionais de língua portuguesa e matemática para atuarem, né, na recomposição de aprendizagem para o ano que vem. Então, a gente precisa entender bem. Então, aqui é um pontapé inicial ainda, né, e vocês terão mais formações para isso, né? A gente sabe que tem vantagens e desvantagens, não é verdade? Né? Pode ter aí dificuldade de avanço, pode ter o viés da avaliação de tomar cuidado para não ser pessoal, não é verdade? Tomar cuidado para que não gere tensão, né? Que ela seja também de forma feita com muito profissionalismo, na verdade, também para que nós tenhamos formação para isso também. Nós precisamos de formação também para poder trabalhar, não é simplesmente ler o documento, né? Aqui nós já estamos, né, tendo essa intimidade com ele, mas nós não estamos utilizando ele de verdade, nós estamos fazendo um exercício, na verdade. Então, isso demanda muito tempo, né? E a gente precisa tomar cuidado para que a gente tenha uma boa observação, um bom acompanhamento para isso, para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho, sem muita subjetividade, sem muita falta de objetividade também disso tudo, tá? Então, realmente é uma ideia inicial, né? Um pontapé inicial, mas lembrando que daqui a pouco nós vamos ter que utilizar. Samuel. Olá. Só uma questão que eu acho que é importante a gente pensar aí nesse processo, né? Eu sou diretor auxiliar, eu não estava nessa reunião, eu sou diretores gerais a princípio. Mas, assim, nós temos um grande ponto aí. Diversas escolas não têm tantos professores QPMs assim, né? Então, a gente começa o ano com os professores que são padrão da casa, né? Eu não tenho como indicar um professor que ele é um professor temporário, porque eu não sei se ele vai... em que posição que ele vai estar, se ele vai estar aqui ou não. Não sei se nessa mexida, né, também na distribuição de aula, na resolução da distribuição de aula, enfim, vai contemplar alguma coisa nesse sentido. Mas acaba limitando um pouco também as nossas escolhas, porque eu tenho que trabalhar com os professores que eu tenho, né, que têm determinados perfis. Vou dar um exemplo aqui na minha escola. Eu tenho 2 professoras de matemática, né? Os demais são professores temporários. Uma professora tem o perfil de pegar 6º ano, ela só pega 6º ano, ela não pega outras turmas, ela não gosta, ela trabalha 20 horas e só com 6º ano. E uma professora tem perfil de 3º ano, né? Mas eu não tenho um professor QPM que tenha esse perfil para o 9º ano, por exemplo, né? Ou que tenha preferência de também trabalhar com o 9º ano, porque uma coisa tem isso também. Eu vou ter que fazer essa mediação, mesmo que o professor tenha perfil, mas talvez ele não queira. Tem essa questão também. Então, e a gente tem vivido, na verdade, um momento onde muitas escolas têm mais professores temporários do que professores padrões da casa, né? E como que a gente vai pensar isso neste momento, né? Porque é uma coisa meio que a toque de caixa, então a gente tem que até o final de novembro ali ter os nomes já, né, para essa indicação. Sendo que eu não posso considerar o professor PSS. Ou posso? Não sei se eu não entendi essa parte. Isso mesmo. Samuel, vou só dar assim, uma fala que eu ouvi aqui também da nossa coordenadora pedagógica. Muito está se falando sobre isso, né? E a gente vai trabalhar com o que a gente tem hoje, né? Precisamos trabalhar com o que nós temos. Eu também estou mais ou menos como você. Eu tenho professores de matemática, mas não tenho de língua portuguesa. Então, preciso trabalhar com o que tem. Me parece que haverá, ainda não é certo, e essa é a fala dela,
a possibilidade de também avaliarmos os profissionais PSS também. E haverá um esforço para que esse PSS esteja nas nossas escolas no ano que vem, tá? Então, assim, ainda tudo está se desenhando para isso. Mas, é lógico, a gente sabe que isso fere alguns princípios também que precisam estar bem amarradinhos para eles não terem problema lá na frente. Não é verdade? Então, vamos aguardar os documentos, os próximos passos que vão vir. A gente sabe que o RH, a partir de amanhã, todo o RH de todo o Paraná, de todos os núcleos, estarão reunidos justamente para discutir sobre isso, que vai interferir diretamente na distribuição de aula do ano que vem, para o ano que vem. Então, né, nós vamos ter novidades ainda quanto a isso. Mas, a hora que chegar, a gente vai, né, de repente, compreendê-las, entendê-las, analisá-las e trabalhar com elas também. Quem está na vez? Clarice? Clarice, rapidinho, que o nosso tempo está... Então, Samuel e Paulo, o que o meu tutor falou hoje para mim, até ele teve, eu estou com o documento aqui, e ele falou que vai sair resolução. É para eu fazer a rúbrica, né, dos meus professores PSS, porque eu tenho um professor só em todas as disciplinas, e ele falou, e daí eu falei, se ele não estiver comigo aqui o ano que vem, é para estar junto com ele, então ele vai para outra escola e a rúbrica vai acompanhá-lo. É isso que eles me passaram. Então, só para responder a dúvida do nosso colega, e isso foi passado para mim, e eu vou avaliar os meus professores PSS pela rúbrica. Ótimo, porque também pode vir um PSS para você, também já avaliado, não é verdade? Quem estava com a mão levantada também? Baixou? Baixou a mão? AlTV? AlTV. AlTV. Boa noite, pessoal. Não, Paula, a dúvida era parecida, porque nós, por exemplo, eu tenho professores de matemática, mas estou com dificuldade em professores de língua portuguesa. A que eu tenho, ela tem um concurso de língua inglesa, e ela poderia vir com língua portuguesa, que ela também tem informação, mas aí, como ela vem com ordem de serviço, a gente precisa analisar essa possibilidade também. Tá? Então, a gente está um pouco engessado, né, no momento de fazer essa rúbrica. Então, mas aí a colega tinha praticamente respondido a pergunta ali, aí por isso que eu baixei a mão. Ótimo, ótimo, mas devagarinho a gente vai recebendo as informações. Lógico que o tempo que a gente vai ter é curto também, mas também eles não vão jogar tudo em cima da gente também de uma vez. Eu gostei dessa metodologia, porque primeiro a gente ouviu falar que vai ter, agora a gente começa a ver os problemas, porque assim, cada escola também vai definir um problema, vai apresentar um problema, e ele tem que ser visto individualizado. Então, nós vamos ter que trabalhar com isso, sim, as dificuldades que cada um vai encontrar. Mas perfeito, gente. Obrigado pelas participações, pelas perguntas também, que é muito bom, porque são dúvidas que todo mundo percebe que todo mundo tem também. Não é verdade? Estamos no mesmo caminho. Tá? Aqui, verificar a prova do aprovado do PSS. Ótimo, muito bom, muito bom. Olha lá, então vamos dar sequência aqui. Gente, lembrando, uns lembretezinhos aqui para o finalzinho do nosso encontro. No próximo encontro, que é o 7º encontro, já precisamos começar a apresentação das implementações que cada um de vocês já pensaram, começaram a planejar, talvez já executaram, talvez já até registraram no portfólio. Eu já olhei nos meus aqui, alguns já fizeram registros, outros ainda não. Nem iniciou o registro, mas deve ter talvez começado a pensar, né, nessa implementação, né? Já começou a planejá-la também. Mas no 7º encontro é importante que nós iniciemos já as apresentações, porque se ficar tudo para o final, não dá. Se ficar tudo para o último encontro. Então, a gente vai ter que começar a se organizar nisso. Uma coisa que é muito importante. Mas eu vou apresentar, mas eu não terminei ainda. Não tem problema. Você não precisa ter terminado, concluído a sua implementação, nem concluído a inserção dela ali dentro do teu portfólio. Mas você pode apresentá-la. Olha, eu planejei isso, já fiz isso, já executei essa ação, agora está faltando só o registro, tal, sistematizar isso daí e colocar lá no portfólio. Fazer uma apresentação simples, mas é importante. Para a minha turminha, eu sei que a gente não tem tempo aqui, que eu iria perguntar. Eu quero saber quem vai apresentar na semana que vem, que é o 7º encontro. Pelo menos 3 de vocês, eu gostaria que vocês se manifestassem para mim durante a semana. Olha, eu vou apresentar, pelo menos 3, tá? E depois os demais ficam para o último encontro, tá ok? Clarice, Zenilda, você quer falar?
Sim, só fomentando um pouco essa questão, né, da nossa turma ali, só lembrando que algumas perguntinhas ali no WhatsApp, assim, terminou o portfólio lá, o 8º encontro, na sequência vem a implementação. Então, é só continuar as páginas do portfólio, a gente iria abrir aqui, mostrar, mas não dá tempo, mas vocês seguem lá o portfólio, terminou os encontros, na sequência tem lá a implementação, todo passo a passo, o planejamento, o desafio, pensar no desafio, em seguida daí nas ações que vocês vão desenvolver e depois registrar essas ações. Então, ali, fez aquilo ali, tranquilo para o registro. E aí, na hora de apresentar, participa apresentando aquilo que você já conseguiu desenvolver. Só isso, Paulo, só para complementar mesmo. Tá ótimo, imagina. Ó, eu estou colocando aqui no chat para vocês, novamente, o link do YouTube, de um vídeo que a Jamaira fez, e ela explica detalhadamente o portfólio, tá? E, principalmente, ela explica o vídeo, que vocês também têm lá no final, que colocar um vídeo também, lembra? Além do portfólio todo dos encontros, colocado todas as atividades dos encontros, a implementação, aí tem o vídeo também. Tá o link aí do vídeo para vocês poderem assistir e tirar as dúvidas de vocês de como que vocês fazem, então, o vídeo também. Então, são várias coisinhas, gente. Desculpa a correria aí, mas a gente vai tirando as dúvidas de vocês durante a semana também. É para não avançar muito no nosso horário, que já estamos bem adiantados. Então, para encerramento, né, os dados e as informações obtidas pela avaliação docente são instrumentos importantes para o aprimoramento das práticas pedagógicas, impactando diretamente na qualidade do ensino e promovendo a melhoria contínua das aprendizagens dos estudantes. Essa é uma frase da equipe do DAP, da equipe da CED do DAP, tá? Agradeço muito a participação de todos. Zenilda, foi um prazer participar com a sua turma. E aos diretores da turma da Zenilda, muito obrigado por vocês estarem aqui também com a gente. A minha turminha também, que Deus abençoe essa semana de vocês. Fiquem em paz. É uma semana bem abençoada para todos. Que vocês tenham muitas alegrias também nessa semana. Deus abençoe, tá bom? Fiquem em paz. Zenilda, seus agradecimentos também, despedida. Então, agradeço, pessoal, a toda a turma e a nossa turma, também a turma do Paulo, foi muito legal, eu acho que deveria ter no diretor formador de vez em quando, não só por causa do Ganhando o Mundo Chile, mas uns encontros, assim, parceiros, né, a gente conhece mais gente, a gente vê realidades e discute também aí os temas aí que são pertinentes aí do nosso dia a dia. Gente, muito obrigada, uma boa semana, mandem recadinhos lá no WhatsApp, vamos trabalhar aí a implementação para o nosso encontro de terça-feira. Vamos fazer a foto, eles estão cobrando, vamos tirar a foto. Ah, a foto, vamos lá, boa. Vamos lá, gente, se aprume. Abram as câmeras. Isso. Vamos abrindo as câmeras aí, vamos ficar bonito. Sorriso. Eu já tirei a minha, você já tirou? Eu tirei também. Ah, tirou também? Então tá, deixa eu ver se todo mundo ficou bonito. Aí, ficaram lindões. Meu Deus do céu. Essa minha câmera faz milagre. Não, ficou bom, sim. Ficou joia. Brincadeira, gente. Amei estar com vocês, viu? Foi um prazer. Se vocês quiserem mais algumas perguntas, alguma coisa do Chile, também pode passar para a Zenilda, que se ela quiser passar para a gente pode estar respondendo também, falando se ficou alguma dúvida também, tá bom? Já parei a gravação também. Todos fiquem à vontade, se quiserem sair, se quiserem ficar aqui, bater mais um papo, fica à vontade, tá bom? Isso aí, gente. Tchau, bom descanso. Boa semana. Tchau. Um abraço. Zenilda, eu passo para você depois o arquivo da gravação. Daí eu vou passar por e-mail. Tá bom. Coloca lá no WhatsApp o seu e-mail, que daí eu vou mandar para você. Acho que amanhã já está disponível, eu pego e já mando o arquivo para você subir no seu sim, melhor. No seu YouTube lá também, tá bom? Joia. Obrigada, Paulo. Obrigada. Valeu, de nada. Professor. Oi, Maria. Professor Paulo. Oi, Maria. Eu estou um pouquinho atrasada com a implementação, mas essa semana eu faço. Eu posso usar qualquer um desses itens trabalhado nesse módulo? Para sua avaliação de docente, se liga, frequência. Isso, qualquer um deles, você vai usar um desses temas
e faz uma implementação diferente daquilo que a gente falou. Diferente não, né? Mas assim, algo que você viu que seria importante você fazer na sua escola e aí você implementa essa ação. Ok? Tá bom. Tá. Pode ser. Tá bom? Tá, obrigada. Nada, imagina. Samuel, É isso, né, também quer Zenildo? perguntar? Uhum. Zenildo, tudo bem? Só uma questão, eu tinha colocado até naquela enquete que você colocou no grupo, para eu fazer a implementação, né, apresentar a implementação no dia 19. Mas eu não sei como vai estar a nossa vida aqui no dia 19, porque é a Semana da Consciência Negra, tem um monte de coisa acontecendo. Posso fazer no dia 7? 7? Não, 5. Isso, na próxima terça? Pode sim. Eu vejo que um colega, a gente faz uma troca, e até nem vai poder ser mesmo dia 19, né? Porque devido à alteração do calendário, a prova Paraná Mais caiu no dia 12, que seria o dia da prova do credenciamento, e eu participo do credenciamento, então dia 19 eu vou estar fazendo a prova. Aí a sugestão da equipe lá do DAP é realizarmos no